Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia. É o 7, de outubro de 2022. E graças a Deus estamos aqui, com as nossas vidas conservadas, Estamos aqui dando graças por isso, Ao Deus de Israel, Deus Altíssimo, Deus dos deuses, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Somos aqui agradecidos a Ele pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelo livramento que Ele nos tem dado. Pelo governo, que Ele nos tem dado, irmãos, aqui na face da terra. Tem dado o governo para a igreja, para que o mal não domine a face da terra da maneira que Ele quer, Que os maus, dominem a terra do jeito que eles querem. Então tem um que impede, que é a igreja, somos nós, que nos queixamos de ser igreja, mas quando formos arrebatados para Jerusalém Celestial, aí não haverá mais impedimento para eles, os maus, dominarem a terra, em aliança com os espíritos malignos, A aliança essa que foi feita lá no Éden e que vem de lá para cá, com os descendentes de Adão e de Eva. E aí o Deus dos céus e da terra, Criador, quando viu que o homem colocou o governo na mão dos espíritos malignos, ele então tomou algumas providências, como nós vimos. Ele tomou decisões, Ele interferiu, nessa decisão que o homem tomou, de se aliar com os espíritos malignos, para serem iguais a Deus, iguais ao Criador. Então ele fez intervenções, escolhendo pessoas, para que essas pessoas dessem testemunho do bem, da palavra, do bem, E a primeira dessas pessoas foi quem? Foi Abel, um dos filhos de Adão, que nós sabemos aí pelo livro de Gênesis. Então vamos continuar aqui com a nossa história, a história do cristianismo. Na verdade, essa história é exatamente o prolongamento da história lá do Éden, Não é isso? É, exatamente. Quer dizer, o Deus Criador dos céus e da terra, criou o homem e a mulher, deu a eles, um governo, eles deram o governo para os espíritos malignos, e agora Deus está convencendo o homem, pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio, para que ele assuma o testemunho da verdade. É isso que ele está fazendo, mas o homem, ele é, obstinado. O homem e a mulher somos obstinados. Não queremos, dar testemunho do bem e do mal, Não queremos dar testemunho do bem, da palavra, Esquecemos, Jogamos para segundo plano, para terceiro, E é isso que aconteceu com muitas pessoas que disseram que tinham crido na palavra, no Senhor Jesus, na igreja, e aí eles foram seguir os seus próprios caminhos, abandonaram o caminho da igreja, o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Então nós estamos vendo essa história aqui, até a gente chegar aqui nos nossos dias, e podemos discernir com mais clareza, essas religiões que estão aí falando em nome de Jesus. Não é isso? Então nós estamos falando aqui, lá pelo ano 200, que nós estamos, 1200, Nós estamos falando aqui da ordem, religiosas que o
que o catolicismo romano criou, né, para fazer reformas internas, né, porque muitas pessoas estavam o quê? Lendo as escrituras, comparando o que o clero estava fazendo e estava vendo que não tinha nada a ver com aquilo que estava escrito. Então eles estavam o quê? Lutando para fazer uma reforma, né? Uma reforma do catolicismo romano para ver se ele voltava a ser a igreja, né? Ser igreja. Se é que ele foi igreja alguma vez, né? Então nós vimos aqui que teve uma ordem dos dominicanos, né? Que foi criada lá em 1216. O principal representante foi um senhor chamado Tomás de Aquino, que ele desenvolveu um sistema teológico, né? O catolicismo romano, né? Ele, Agostinho, né? E outros tantos, né? Desenvolveram aí o sistema teológico, né? Básico aí do catolicismo romano. E a ordem dos franciscanos, né? Se destacaram pelas suas qualidades missionárias, né? Os dominicanos, pelas qualidades de erudição, persuasão, né? Intelectualidade, intelectual, né? E foram criar esse sistema teológico, né? O catolicismo romano se queixa de ter fundado e que as igrejas que vieram deles, né? Que nós vamos ver, nós sabemos, né? Que todas as denominações protestantes, né, e outras igrejas que nós já falamos, vieram do catolicismo romano e trouxeram essa tradição de teologia, de filosofia, né? Casaram a filosofia dos tempos com o evangelho, como se isso fosse uma coisa possível, né? De você interpretar as escrituras pelas ideias filosóficas do mundo, né? É o que eles fizeram. Aí criaram uma filosofia, né? Digamos assim, uma filosofia cristã e botaram o nome nela de teologia, né? Então é isso aí que nós estamos vendo aí devagarzinho, para a gente entender aí as profundezas do Satanás, né? Certo? Usando aí esses homens, né? Que se dizem cristãos, né? Para fazer aí as teorias, criar as teorias, né? As filosofias, as teologias, né? Que são contrárias à sã doutrina. Então, a criação das ordens religiosas, né? Foi um movimento, né, interno dentro do catolicismo romano para reformar essa igreja católica romana. Por quê? Porque ela estava, mergulhada na corrupção moral, né? Também na corrupção espiritual e material, né? Inclusive e principalmente o papado, né? O papado, a corrupção material dele, que ele queria mandar no mundo, e a moral também, né? A espiritual nem se fala, que todos eles fugiram do evangelho, né? Ou nunca estiveram lá, né? Então isso aí foi um movimento interno, mas aí apareceu também um movimento externo, né? Daqueles que se diziam cristãos, né? Que eram, sei lá, seguidores, né? Da religião católica romana. Então apareceu também um movimento externo, liderado por leigos, né? Por grupos de leigos, né? De pessoas que criam, né? Como, por exemplo, os albigenses, né? Ou cátaros, os valdenses, os petrobrucianos e outros, né? Isso aconteceu na segunda metade do século XII, então por volta de 1150 a 1200, certo? Então os albigenses ou cátaros, né? Eles eram da cidade de Albi, lá na França, e usavam o Novo Testamento como base de suas doutrinas, né?
E as doutrinas deles eram parecidas com o gnosticismo, né? Que nós vamos ver aqui, não com detalhes, mas para a gente identificar, né, os movimentos de reforma aí desse catolicismo romano. Amém, irmãos? Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.